expondo essa matriz de pensamento, uma vez numa atividade que participei aqui na Escola da Magistratura do Rio, dizia eu para os juízes, olha, os maiores beneficiários dessa matriz, né, da matriz da Lindbe e dessa lógica de deferência, será o judiciário. Porque eles receberiam, em tese, o conflito posto com todos os elementos e a justificação de ambos os lados, né? E aí é simplesmente uma questão de analisar, né? Não sei se convenci integralmente suas excelências presentes à sessão, mas assim, isso é uma pregação, a gente vai falando, que um dia a gente vai conseguir convencer, né? Muito bem, então estes 3 componentes para deferência. É importante dizer já a vocês, assim, de vez em quando aparece a evocação da experiência norte-americana. Ah, porque Chevron isso, Chevron aquilo, né? E aí é importante a gente fazer um destaque que a opção do modelo americano... Chevron ainda é muito combatido, há quem discuta se Chevron ainda subsiste depois de mim, então isso daria por si só um curso, né? Mas o precedente que ainda está, né, funcionando, regra geral, em termos de deferência, é o precedente estabelecido em Chevron, que é um precedente que opera a partir de um critério formal de deferência, né? Olha, se o legislador tiver deliberado sobre o assunto, aplica-se a escolha do legislador. Se ele não tiver deliberado sobre o assunto, Chevron Step 1, né? Passo 1, degrau 1, se ele não tiver deliberado sobre o assunto ou houver ambiguidade na deliberação, aplica-se a escolha da agência, né? E aí entendam, agência no direito norte-americano não tem o sentido que a gente dá aqui, não é autarquia especial, agência reguladora, né? Tem uma abrangência muito maior, né? Aplica-se no Step 2, aplica-se a escolha da agência desde que ela seja sustentável. Vejam que não é a melhor, não é a mais adequada, desde que ela seja sustentável. E aí, portanto, Chevron é o epíteto da deferência, né? Olha, o que a agência, no sentido deles lá, né, decidir, se for sustentável do ponto de vista constitucional, quer dizer, não viola a legalidade, né, no seu sentido mais raiz, está no campo da deferência. É merecedor de deferência, melhor dizendo. Isso foi o que se estabeleceu no precedente Chevron. Há várias razões a justificar isto, né? A própria estrutura, seja a estrutura regulatória americana, seja a estrutura de justiça federal americana, não comportaria o grau de debate que a gente tem aqui das escolhas administrativas. O judiciário é muito pequeno, ele simplesmente não ia aguentar, né? Então existe uma razão, inclusive, de ordem pragmática, né, para adotar um critério formal, né? E aí este critério formal tende a levar um trabalho maior de convencimento para o âmbito do desenvolvimento da função regulatória. Então a discussão se dá não no judiciário, se dá no âmbito do desenvolvimento da função regulatória. Foi a opção deles, né? Não vamos discutir isso em juízo, não, vamos discutir isso dentro da agência, quando eles estiverem desenvolvendo a função regulatória. Este modelo seria um modelo ótimo, cômodo, eu como advogado de Estado ia adorar, né? Só que, como eu disse a vocês, tenho dúvidas se ele seria por si só sustentável no sistema brasileiro, né? Muito bem, ok, então já vimos o que seria deferência, né? Mas toda escolha administrativa merecerá deferência? Esta é uma pergunta importante. Eu tenho desenvolvido a ideia de que não é toda escolha administrativa que merecerá igualmente deferência, né? A escolha administrativa precisa se revestir de determinados atributos que justificariam a aproximação deferente. E aí eu chego no terceiro ponto da nossa conversa, que é a relação entre deferência e Lindbe, né? Muito bem, já vimos que o critério de legitimação não pode ser o do sujeito, na pós-Constituição de 88. Mas ele também, de legitimação das escolhas administrativas, né? Mas ele também não pode ser, muitas vezes, o critério do resultado, né?
o professor Diogo Figueiredo foi um dos precursores a falar em legitimação pelo resultado. Diogo era um homem à frente do seu tempo, né? Uma coisa realmente excepcional, né? Mas ele foi um dos primeiros a falar sobre legitimação pelo resultado. Mas também não pode ser só isto, né? E por que a gente não pode trabalhar com a avaliação, a aferição da legitimação da escolha administrativa só pelo resultado? Bom, primeiro, porque eventualmente a gente pode ser chamado a formular a avaliação, o controle de uma escolha administrativa que ainda não chegou ao resultado, né? É uma política pública com perfil temporal de longa duração. E por alguma razão, o controle tem que acontecer. Aí não teremos o resultado, né? E aí, portanto, não pode ser esse o critério. Uma segunda dificuldade que se põe é o seguinte: a zona de certeza negativa, né, o resultado a que não podemos chegar porque é uma escolha ilegal, essa eventualmente é mais fácil da gente estabelecer. Mas a zona de certeza positiva ou a zona cinzenta de incerteza é difícil, né? Qual é a escolha ótima? Nem sei se isso ainda existe. Escolha ótima para a administração pública em mundo de hipercomplexidade, sociedades plurais. Será que existe uma escolha ótima? Nem sei se isso existe, né? Então, vejam, precisamos buscar um critério de legitimação da escolha que justifique a aproximação deferente, que seja de outra natureza. E aí eu tenho sustentado que o investimento deve ser na formação adequada da escolha, aquela que no seu iter de construção reuniu os atributos que permitam identificar uma escolha constitucionalmente válida e tecnicamente sustentável. Então, penso que investigar o processo de formação da escolha pública é a grande ferramenta, né? Então, que escolha pública merecerá aproximação deferente? Aquela que foi formulada segundo um procedimento que permita essa aferição de que é uma escolha constitucionalmente válida, tecnicamente sustentável. Então vejam que isso é um deslocamento do foco para o processo de construção da escolha pública. E aí a LINSB tem tudo a ver. Porque a LINSB viu o vídeo, gostou do comentário, quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.